noite. Estamos de volta aqui para mais um episódio do Degustube, nosso programa semanal, bissemanal, ninguém sabe direito, mas são vários que a gente está fazendo, espero que vocês acompanhem. Hoje nós vamos falar de um estilo e de uma variação de um estilo que é, sem dúvida, um dos nossos favoritos, que é a Saison. E para falar desse estilo, nós temos uma cerveja aí, como vocês podem ver, da Brasserie Dupont, uma cervejaria belga do sul da Bélgica, quase divisa com a França, na região da Valônia, que define esse estilo. Assim como a Doppelbock, definidora do estilo, é a Paulaner Salvator, assim como a outra Rodenbach Grand Cru, Rodenbach Grand Cru, a Hoegaarden para as Wheat Beers, a Guinness para Dry Stout, então várias cervejas que definem o estilo. A Saison Dupont é a definidora do estilo Saison, então é a Saison normal, é a Saison da Dupont, mas não é essa cerveja que nós vamos falar hoje. Essa é também da mesma cervejaria, mas é o take da cervejaria na Super Saison, que é uma variação do estilo que acaba por ser mais alcoólica e mais forte do que ser uma Imperial Saison, vai. Mas ninguém usa esse nome, mas o nome Super Saison já é usado na mídia especializada. E essa cerveja Avec Le Bon Vu é o nome da cerveja. Ela tem até uma história engraçada do nome, porque ela começou a ser feita em 1970, quando a cervejaria só praticamente fazia a Saison normal. E ela foi feita para premiar os consumidores mais assíduos da cervejaria. Então os clientes prime assim, da cervejaria, no final do ano ganhavam essa cerveja de presente. Então o nome quer dizer com os complementos da cervejaria Dupont. Então, tipo um presente mesmo. Então é a cerveja de final de ano que eles começaram a fazer, só que daí começou a criar-se um hype na cerveja, todo mundo começou a gostar e eles decidiram fazer ela o tempo todo, então ela entrou na linha de produção. E o estilo Saison, o Phil vai falar agora, mas é um estilo belga clássico que é dessa região do sul da Bélgica, divisa com a França. Então vamos lá. Saison, acho que todo mundo ouviu falar nessa historinha já manjada, que o Paulo acabou de falar, é do sul da França, em Walônia. Sul da Bélgica. Sul da Bélgica, norte da França, desculpa. E tem uma história ligada com a agricultura, que quando o povo de lá ia para a colheita, era verão e depois na parte do inverno você não fazia colheita, você não tinha muita coisa que fazer, então o pessoal fazia cerveja no inverno para ser consumida no verão. Essa cerveja ela era feita no inverno justamente porque você não tinha colheita, você não tinha o que fazer, digamos, e também porque antigamente as cervejas elas estragavam rapidamente. Então as cervejas tinham todas que ser consumidas rapidamente. Então o que se fazia para tentar retardar isso é fazer uma cerveja que no inverno mais frio você fazia, ela conseguia manter por mais tempo. Além disso, você conseguia abaixar o pH um pouco dela com uma fermentação um pouco lática. Então tem esse negócio de fazer uma saison, uma cerveja um pouquinho azedinha, mas é uma versão histórica. Hoje em dia não necessariamente precisa fazer isso. Mais lupulada que as cervejas belgas também, e além disso um pouquinho mais forte em álcool. Esse negócio de mais forte em álcool, ele é também, a gente está com um estilo mais forte aqui, mas historicamente o estilo tinha, todas as cervejas eram feitas com 3,5% de álcool. Então uma cerveja forte em álcool era 4%. Então uma saison histórica, ela tem uns 4,5%. Aí depois que a gente tem controle bacteriológico melhor, então aí você consegue fazer saisons mais fortes, aí entra um monte de outras coisas. Um ponto interessante de falar é que a saison ela não é necessariamente um estilo, mas ele é uma família de cervejas especiais. É uma frase muito interessante. Inclusive,
se vocês quiserem saber mais do estilo e também de uma coisa histórica, eu mostro aqui. Esse livro é muito interessante. Ele fala de 2 estilos básicos, que é Saison e Bière de Garde. E ele fala bastante em extensão sobre várias variações e várias cervejarias que fizeram parte da história. Então, quem quiser, é uma boa pedida. Vamos lá então? Vamos. Vamos para as notas de degustação. Pode abrir ela aqui. Enquanto você vai abrindo, eu vou mostrando aqui para a câmera. Aqui, deixa eu focar aqui. Dupont, Turps. Turps é o nome da cidade de onde vem da onde é a cervejaria. Sul da Bélgica. É uma garrafa. Quanto tem na garrafa? 375? Sim. Arrolhada, como vocês puderam ouvir. Estamos aqui servindo em cálices belgas. É uma cerveja de 9,5% de álcool. Deixa eu mostrar a garrafinha aqui para a câmera no detalhe. Não sei se deu para ver bem lá. Avec le bon vin de la Brasserie Dupont. 9,5%. Garrafinha verde, bem forte. Vou colocar ela de lado aqui. Vamos pro aroma dessa bela cerveja. Saisons. Isso. Dá pra sentir um pouco. Dá pra sentir pouco malte. Você sente um pouco de malte, de coisa de pão, mas dá pra ver também pela cor, a gente vai chegar lá, mas é uma coisa mais simples, um malte claro e tal. Então, o que a gente sente aqui é bastante coisa de fermento. Vários compostos frutados / temperados, né? Vários. Sim, bastante Complexo. pimenta. Eu senti também um pouquinho já de bubblegum, assim. Limão. Limão cítrico, Sim, um pouquinho de funk, talvez. De funk, quando eu falo funk, não é funk música, é funk de Brettanomyces. Isso, uma que coisa... é um fermento selvagem que dá um ar meio azedo e... Funk selvagem, praticamente, é uma tradução boa. Tem isso, eu não consigo pegar muito lúpulo, embora eu acho que ele está começando a aparecer aqui. Tá um pouco gelado, mas tá vindo um pouco de fruta vermelha também. Engraçado que eu não pego o álcool quase que nada também, embora Ainda tenha não, né? Ela tá meio gelada. Mas é um aroma sensacional, né? Saison é um estilo muito, muito legal. Fruta. E esse é uma Saison amplificada, então fica bem potente o aroma dela. Então, ó, aqui a aparência dela tá com uma espuma espessa, bastante bem abundante, bem formada e com bolha bem pequena. Tá bonita pra caramba. Uma coloração amarelo ouro, um pouquinho um amarelo assim mais intenso, digamos. Ela tá mais transparente do que eu imaginava. Talvez se a gente colocar o fundo da garrafa aqui depois dê uma turvada. Porque... Tá translúcida, né? Não é nem cristalina, mas também não tá tão turva. Ela tem um pouco de suspensão, mas ainda... Se pegar outros representantes do estilo, tem algumas que são praticamente opacas, assim, de tão turva. Dá pra ver algumas bolinhas subindo. Espuma bem branca, né? Isso. E... com boa retenção no vidro, né? Ótima retenção. Então, a Saison tem essa característica de ser uma cerveja super carbonatada. Acho que dos estilos ela é quase que o topo de carbonatação. Talvez junto com as Belgian Golden Strong. Isso. Podovel. Ou Hefeweizen também, tá tudo lá em cima. Por isso ela está sendo servida numa garrafa de vidro pesado. A garrafa é pesada, então ela aguenta. Ela foi feita para aguentar essa pressão. Por isso também ela provavelmente é refermentada na garrafa. Com certeza, já li já no site, ela é refermentada na garrafa. Para você conseguir essa super carbonatação. Vamos pro sabor.
um desfile de fermento, né, na boca. Desfile de fermento, é, de novo, malte abaixo, eu consigo pegar bastante fruta, bastante apimentado de pimenta mesmo, gostoso pra caramba. Uma bomba de álcool, sentindo muito gosto de álcool Muito. mesmo. É interessante o tanto que perdura na boca esses compostos, todos esses Uhum. compostos que você falou, né? Apesar ela terminar seca no sentido de não ter doce residual de malte, os compostos de fermento perduram muito na boca, porque ela é muito potente nesse aspecto. É quase como se ela fosse tão alcoólica que ela fica evaporando dentro da sua boca. Evaporando spice. É uma coisa assim, bem temperada, embora você sabe de alguma coisa de se ela leva tempero ou não. Não, só o fermento. Super temperada, uma coisa. É, eu não acho que no sabor ela é tão funk como algumas outras poderiam ser. Eu acho que ela. Não, eu não pego notas azedas, com certeza não. E nem de brete, acho. Acho que é mais fermento belga mesmo, de saison típico mesmo. Essa house yeast da Dupont é a que define o que é uma saison, então é esse fermento. Um amargor no fundo que tá interessante, mas eu achei que até que ele seria maior. Ele tá um amargor de, sei lá, uns 20 e poucos IBUs assim. É, que está em segundo plano, ele está contrabalanceando bem o malte. E de sabor de lúpulo, eu não peguei tanto não. Acho que é mais pra floral mesmo. Isso se confunde muito com o fermento, né? Então é difícil você separar o que é o que. Mas a gente leu aqui no site, pelo que a gente entendeu, ela tem dry hop, a cerveja. Então a adição de lúpulo depois da cerveja fermentada, ela leva lúpulo para dar um ar mais aromático, floral, né? Tem esse lúpulo da região lá, europeu, ele tem essa coisa mais Terrosa. terrosa, com a terra, mais herbal, uma coisa que vai muito bem, assim, tá tudo muito bem junto aqui, assim. O que nós vamos falar de corpo, assim, Eu acho que você falou que praticamente não tem nada de malte. Acho que de gosto de malte não, mas você sente que o malte tem bastante malte por trás. Pra ela ter esse corpo alto, né? Então ela é uma cerveja viscosa. Ela não é levinha assim na boca. Ela é bem viscosa, bem carregada de malte. E com gosto explosivo mesmo, né? Uma cerveja sem gosto. Pelo contrário, ela é muito explosiva na boca. A carbonatação é bem alta, só que bem suave ao mesmo tempo. Então ela é vigorosa, tem bastante bolha, mas as bolhas são, parece que finas, assim, elas... Não é aquele champanhe que vai sumo, parece que é uma coisa um pouquinho uma mais... coisa cremosa, tipo essa espuma remete a que essa espuma é essa. É muito apimentada mesmo. Mas não é pimenta, quando a gente fala pimentada, é importante dizer que não é pimenta de calor, de pimenta malagueta, É o temperado, condimentado. condimentado. A palavra certa é condimentado. Como se colocasse um monte de tempero de cozinha aqui, tipo alecrim, sálvia, Aham. tomilho, Pimenta do reino. pimenta do Pimenta da reino. Jamaica. Essas São coisas. esses compostos que dão sabor, assim. Quase um unânime, né? É. É. Que mais? Álcool tá bem presente, mas pouco agressivo também, né? Ele tá bem presente, assim. Ele age mais com essa volatilização do que com agressão, né? Exato, mas dá pra sentir, dá pra você saber que essa é uma export, é uma super saison, só de... Sim, sim. Porque ele tem essa característica de álcool, assim, quase de um destilado ali, assim, eu acho que tem um gosto, assim, de álcool presente. É uma bela cerveja para ser harmonizada isso aqui, né? Com comida. Sim. Saison é um estilo que a gente sempre tenta falar que tem tudo a ver com o Brasil. A gente está engatinhando em termos de cerveja e por isso e por
por a gente ter muitos alemães, descendentes de alemães, a gente sempre vai nas lagers para tentar fazer uma cerveja que é refrescante. E essa aqui é um dos melhores exemplos de uma ale que não é super limpa, mas que é super refrescante. E ela é totalmente feita para isso. Um detalhe que o livro fala, que é muito legal, que naquela época as pessoas bebiam algo em torno de 5 litros por dia, em média. Em média. Ele falou, isso é em média. Se fosse no verão, eles devem beber até mais ainda do que a média. Porque era uma fonte de, digamos, água limpa e o pessoal trabalhava no campo, muito calor. Para não ter contaminação, então era um líquido bebível que com certeza você não ia ficar doente de beber ele. E o teor alcoólico era baixo, era 3, 3,5, então... E além disso ela nutre, então era a bebida barra alimento perfeito para ser consumido durante a jornada de trabalho no campo. Tem até relatos que eles enterravam a cerveja embaixo da terra, né, e para manter a temperatura mais baixa. Então o saison é um estilo muito intrincado com o trabalho no campo de lavoura. E é isso. Acho que é um estilo pouco explorado ainda no Brasil. Deveria ser muito mais explorado. Acho que nos vem à memória foram 2 saisons feitas só no Brasil comercialmente. As 2 da Vals, a 42, que foi feita com os funcionários do Google, né? Essa história. Já faz um tempinho, já não tá. Mas essa saison 42 da Vals tem muitas especiarias adicionadas, não é só o fermento dando o gosto nela, mas sim, não sei se tem casca de laranja, abacaxi, eu não lembro exatamente a receita, mas eu lembro que tem bastante coisa. Nós bebemos essa cerveja, não gostamos muito, achamos que ficou muito forte, ficou com meio passado assim, precisamos provar de novo e com calma, porque nós bebemos no bar, então não deu pra discutir muito bem ela. E a outra é a saison de caipira, que é recente, foi feita em conjunto com da Vals, em conjunto com o Garrett Oliver, que é o mestre cervejeiro da Brooklyn Brewery, que foi também usado cana de açúcar junto. Também não cabe muito assim na minha concepção, o saison não tem nada a ver por cana de açúcar, é que é um estilo muito amplo, então ela dá. Eles quando foram fazer essa cerveja resolveram classificá-la como saison porque justamente ela tem essa abertura para poder ser encaixada, mas acho que eles poderiam chamar de Belgian Specialty Ale, que seria mais adequado. Porque eles estão deturpando a imagem de saison que os brasileiros têm, porque como não existe aqui, tem as Dupont para vender, que são a marca do estilo, mas brasileira mesmo, só essas duas, e as duas estão meio que longe do que é a saison clássica, que é a saison Dupont. Que no futuro talvez a gente possa fazer um episódio com ela, que é a versão menos alcoólica dessa cerveja aqui. Antes de terminar, eu só queria falar um pouco de produção dela. Assim. A gente acabou não falando tanto de quais maltes que são usados e classicamente é uma coisa simples também de fazer. Você geralmente usa uma base grande de malte pilsen, pode usar um pouco de trigo, às vezes para ajudar na espuma também. Trigo também era muito comum, cervejas de trigo antigamente, então ia toda essa trigo maltado, não maltado, ia bastante e tal. Versões modernas usam mais trigo maltado. Aí, além disso, um pouco de malte Munique para dar uma cor. Aqui a cor não chega a aumentar muito, mas pode ter um toque de Munique ou não, dependendo do cervejeiro. E bastante açúcar. Aí que talvez entra a ideia de fazer um negócio com caldo de cana. O açúcar, geralmente, você pode usar até... O açúcar geralmente é uma fonte de fermentáveis baratos para aumentar o teor alcoólico e para fazer a cerveja ficar mais com compostos fermentados, seca, assim, mais bem atenuada. Ao mesmo tempo você está economizando dinheiro e gastando menos malte, você aumenta o teor alcoólico e faz ela ficar super refrescante e seca do jeito que a gente falou e do jeito que essa cerveja, por exemplo, é. Quando você usa caldo de cana, você está usando açúcar, mas
Não é um açúcar simples, né? Não é um açúcar simples. Tem outras coisas junto com o açúcar. Tanto Tem é outros que aromáticos e outras... do açúcar simples, que geralmente você fazia cerveja, se você for usar um caldo de cana, você consegue extrair, por exemplo, o melaço do caldo de cana. Então você vai ter uma carga mais frutada num açúcar que não, na verdade não é a intenção. Mas assim... E às vezes isso não é fermentável, né? Então acaba ficando. Mas assim, claro que é uma experiência válida, porque Usam o caldo um de produto cana, brasileiro. o caldo de cana é uma coisa bem brasileira e você está usando uma fonte de açúcar que é praticamente só açúcar, caldo de cana, para fazer uma experiência dessa. A outra parte que eu queria falar de produção é o fermento. Esse estilo tá agora no concurso das acervas desse ano, vai ser agora em junho. Para competição, e é um estilo muito dependente do fermento, assim como o triple e quase todas as belgas. É um estilo que, se você tentar usar um fermento substituindo ou alguma coisa seca, que é mais difícil de ter, ele não funciona. Dizem as más línguas que o fermento de saison ele é originário como um fermento de vinho, e por isso ele tem uma demanda, ele pede mais oxigênio que outras leveduras. E aí ele evoluiu para uma cerveja para isso. Então é uma coisa bem característica, que gera um resultado bem característico. Saison Dupont, o fermento deles demora bastante para fermentar, é uma coisa diferente. Você consegue fermentar a temperaturas altíssimas. Você vai de temperaturas que para uma cerveja o padrão seria de 20 graus mais ou menos para uma ale. Essa aqui você consegue ir até uns 25, 27, e já tem relatos de pessoas que chegam a 30, 30 e tantos. Ideal para o Brasil, então. Mais um ponto. Mais um ponto para você produzir essa cerveja, ainda mais para cervejeiro caseiro, que pode simplesmente jogar o fermento sem geladeira. E deixar fermentar. Eu já fiz isso sem nenhum tipo de refrigeração, fermentação assim, claro, com sanitização fechada bonitinho, mas na temperatura ambiente, e o resultado foi fantástico. Assim, é engraçado que você imaginar um resultado tão bom sem um controle nenhum. Claro que o controle é melhor porque variações de temperatura atrapalham, mas isso daí é um detalhe. Assim. Mas é interessante toda essa parte de produção, assim, que não é uma coisa tão difícil de fazer. Aliás, por não ser tão difícil de fazer, por levar açúcar que é barato, por levar maltes que são simples, eu não entendo por que uma cerveja consegue custar tão caro. A gente falou dos exemplos brasileiros que tem aqui, dos quais só a Vals está vendendo. As garrafas estão sendo vendidas a 35, 40 reais. Que é um absurdo. É um absurdo. E a 42 também foi isso. É um absurdo, porque você considerar que você precisa de 3 garrafas para 1 litro de cerveja, ou um pouquinho menos do que 3 garrafas, você teria 1 litro custando a 100 reais. É impraticável. Eu entendo que a gente está num boom da cerveja aqui, e toda eles vendem nesse preço porque tem gente que paga, né? Mas não é justificável. Se você levar em conta a embalagem, que vem com rolha, embora a da Vals Saison de Caipira era uma rolha não tão bonita, era uma rolha aquelas sintética, já no formato, já essa daqui ela faz o formato porque acontece, ela é uma rolha normal que com a pressão na espremida que ela faz o formato. Mas não vem ao caso. A embalagem pode custar um pouco, mas ela não vai subir mais de 5 reais por uma unidade a garrafa. Então, eu acho que é uma crítica que eu estou fazendo. Eu acho que nesse estilo, em outros estilos, pode ser até que tenha uma maturação prolongada, vamos dizer, de 2 meses. Tenha muito malte, matéria-prima mais cara, tipo chocolate belga, igual na Petróleo, por exemplo. Então, aí até a gente entende, mas esse estilo, a única coisa que poderia justificar um preço alto é o fermento, que teria que ser líquido e tal, mas mesmo assim, uma cervejaria você pode reutilizar, dá pra... Então,
Mais ou menos isso que eu queria falar, assim, como crítica. Então, procurem a Saison Avec Le Bon Vu. Tem nos melhores empórios. No Empório Alto dos Pinheiros eu sei que tem, porque foi lá que eu comprei. Bebam ela, assistam o nosso vídeo e coloquem os comentários aqui que a gente quer ouvir o que vocês acham na cerveja. Vocês concordam ou discordam da gente. Às vezes a gente fala besteira também. Vocês fiquem à vontade para contrariar. Então, um brinde a Dupont. Esperamos fazer com a Dupont Saison normal um episódio futuro para explicar o que é realmente uma Saison. Essa aqui é uma Imperial Saison. Brinde. Saúde.